debate, ele não é exclusivamente partidário, mas é um debate que eu creio que de grande responsabilidade e compromisso de cada um de nós pela nossa decisão. E ao assumir a minha vaga aqui nessa comissão, senhor presidente, eu queria, no primeiro momento, lamentar a conduta da nossa mesa, porque logo no início se colocou que os primeiros requerimentos, as audiências públicas seriam concluídas. Aprovou-se 6 requerimentos, somente tivemos 12 audiências. Eu quero aqui, inclusive, registrar, porque para nós que não tínhamos convicção de que a redução da maioridade penal por si só seria a solução, nós tivemos o cuidado também de convidar aqueles também que foram vítimas de menores e adolescentes desse país. E nós convidamos na oportunidade o doutor Ari, vereador de São Paulo. Infelizmente, orientação superior, a mesa resolveu encerrar os nossos trabalhos. Vejo isso com muita tristeza, porque nós temos compromisso com a sociedade, com o eleitor. Mas eu não fui eleito pelo presidente dessa casa. Eu fui eleito por 162 mil capixabas que me trouxeram para essa casa de leis. Então eu quero aqui, senhor presidente, iniciar minha fala dizendo primeiro a minha indignação pela forma dessa condução. Sabíamos desde o início que a maioria dos membros da comissão eram favoráveis à comunidade penal. Vieram para essa comissão já com a decisão da redução da maioridade penal. Mas aqui nessa comissão, senhor presidente, eu também alterei muito o meu pensamento, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, mas durante cada debate desse, tem sido enriquecedor para cada um de nós. Por exemplo, a gente tem observado que começou a surgir novas alternativas, novos posicionamentos, inclusive do senador José Serra, de que nós poderíamos, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, atender a demanda da sociedade que clama pela redução da violência. E quando eu falo o Estatuto da Criança e do Adolescente, senhor presidente, porque não é somente reduzindo a maioridade é que vamos acabar com a violência, principalmente praticada por menores neste país. Temos tanta convicção disso que recentemente foi aprovada a Lei Maria da Penha. O meu Estado nunca se matou, nunca se pediu tanto mulher depois da aprovação da Lei Maria da Penha. Porque o problema do Brasil não é falta de lei, o problema do Brasil é impunidade. É impunidade, é o cumprimento de leis. Esse é o nosso problema desse país. E nessa comissão, senhor presidente, nós começamos a discutir, a debater, e eu fico muito triste pela interrupção dos trabalhos, porque eu tenho convicção que não tem ninguém dessa comissão que é favorável à violência, muito menos violência praticada por menor. O que nós estamos querendo aqui é buscar um mecanismo para que a gente possa realmente dar uma resposta à sociedade à altura da expectativa que ela tem. Lógico, se fosse por interesse eleitoral, eu já cheguei aqui dizendo que eu era favorável à redução da maioridade penal, porque a pesquisa mostra isso, né, que a redução da maioridade penal é aquilo que a maioria da população deseja e tem interesse. Então, senhor presidente, eu quero aqui colocar uma posição de crítica, de enfrentamento. Tem hora que eu fico até com medo de falar aqui, porque se você não for a favor, as pessoas, se você não for a favor daquilo que a maioria quer, dá a impressão que eles vão te expulsar aqui. Esse dia eu falei com um parlamentar, parlamentar, nós somos deputados, aqui não tem delegado, capitão, coronel, isso lá fora, aqui são todos iguais, somos todos deputados. E temos que respeitar o posicionamento de cada um. Eu gostaria que o deputado me respeitasse, porque ele não é delegado aqui dentro. Presidente, tem que respeitar. Eu vou pedir, olha, eu vou pedir, deputado
deputado Roberto Fraga, que, por favor, como o deputado Sérgio Vigal, Vossa Excelência tem o direito da palavra, está assegurado, pedir que nós possamos, obviamente, concluir os trabalhos aqui nessa comissão dentro da maior normalidade possível. E, deputado, se necessário for, eu darei mais um minuto, Vossa Excelência. Eu quero aqui deixar claro que eu não vim aqui para fazer nenhum tipo de enfrentamento. Muito pelo contrário. Eu tenho responsabilidade desse mandato que deu otorgado. E quero aqui inteiro. 90 a 95% dos alunos são da rede pública. São da rede pública. Então não vamos querer comparar com a Inglaterra o modelo do nosso país, que infelizmente está muito atrasado, está muito arcaico, e não quero aqui culpar de quem é o grande responsável, porque esse país tem vários presidentes. Esse país tivemos vários dirigentes e educação não se faz do dia para a noite. A educação é uma construção. É uma construção. E creio que nós estamos perdendo uma oportunidade. E aqui, a Fundação Casa, quando a sua presidenta disse que um menor daquele interno custa em média R$8.000 por mês. E aqui, o sistema prisional dizendo que um preso custa em média R$4.000 por mês. E você da educação integral se vai aumentar somente R$500 por mês. E com certeza nós teremos uma sociedade mais justa, mais digna e com cidadania. Então, senhor presidente, eu queria aqui, antes de encerrar, eu queria aqui a Veja dessa semana, e fico preocupado, porque exatamente dessa semana, que bota uma capa de revista, no momento que essa casa está discutindo um tema tão complexo, coloca, vão ficar impunes. E vi aqui vários parlamentares que reduziam a maioridade penal e acabaram com a impunidade. Mas ao ver a Veja, eu lembrei de 1993. 1993. O deputado Benedito, que foi o autor da iniciativa da PEC 171, que protocolou nessa casa no mês de agosto, ele sabe que a Veja, no mês de julho de 93, ela publicou uma matéria dizendo o seguinte: a chacina das crianças da Candelária. A chacina das crianças da Candelária. E aqui, senhor presidente, relata que 8 menores foram assassinados. E o que eu acho interessante, esse processo de ódio, de rancor, ele não é novo, não. Ele não é novo, não. Porque quando abriram o telefone para denúncia, para saber quem seriam os responsáveis, nós sabemos que foram responsáveis pela chacina, dos primeiros 25 pessoas, só 2 pessoas denunciaram a matança. O restante ligou para festejar a brutalidade. Diziam coisas do tipo: deviam ter matado todos. Esses pivetes têm que morrer. Ainda foi pouco. Deveriam arrancar a cabeça deles. Mais à frente, um pouquinho, isso é a Veja que divulgou, a mesma Veja que divulgou essa matéria, isso há 22 anos atrás, e aí coloca que na CBN, a jornalista, ao fazer o comentário, ela diz o seguinte: ela diz o seguinte: as crianças geralmente dormem com os anjos. As que estavam na Candelária, elas acordaram com os anjos. Um ouvinte ligou para protestar e disse: você confundiu, minha filha. Não são anjos, são demônios. Então eu quero deixar bem claro que essa é uma visão que não é nova. Eu acho que era um momento para debater. E de 93 para cá, a única coisa que fizeram foi apresentar uma PEC para reduzir a maioridade penal. De lá para cá não se fez nenhum projeto, uma proposta para que pudesse dar direito à infância. E eu estou aqui, senhor presidente, utilizando esse tempo, porque uma senhora chamada Ivone, e ela, esposa dos proprietários da Rede Otton, lá do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: o que este país está fazendo com a sua infância? E essa chacina não foi a primeira e a última, não. Antes de 93, o deputado Benedito, se apresentar a sua PEC, nós tivemos a chacina das crianças de Acari, que foram 11 menores assassinados, que a gente não sabe quem foi. A chacina da Cinelândia, a chacina lá do Palácio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, São Paulo, que a gente não sabe quem foi. E aí estão falando de impunidade.
Mas eu queria dizer para os deputados que todos sabem quem foi que cometeu a chacina. Mas até hoje, todos estão impunes. Alguns foram até julgados. Todos foram impunes. Então, eu quero colocar aqui nessa comissão que não é somente reduzindo a maioridade penal que vai acabar com a impunidade desse país. Senhor presidente, quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado aí pela atenção e que Deus possa dar sabedoria e discernimento. Essa casa está precisando muito da presença de Deus para que a gente possa realmente escolher o que é melhor para o povo brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço ao deputado Sérgio Vidigal e passo de imediato a palavra para o deputado Silas Freire. Vossa Excelência tem até 15 minutos para falar favorável. Não usarei o tempo todo, porque o Brasil não pode mais perder tempo para aprovar a maioridade penal, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar Vossa